Infelizmente, é cada vez mais frequente adolescentes se automutilarem. Por que isso acontece? Por que muitos adolescentes se cortam? Eu quero dar uma breve explicação a você sobre isso e também quero lhe ajudar a ter 4 formas de apoio a adolescentes que se automutilam. Este vídeo, amigos, algumas pessoas já o assistiram com antecedência porque eu criei um grupo no Telegram somente para pessoas que querem aprender a lidar com os adolescentes. Neste grupo eu estou postando algumas coisas e vou neste grupo também dar informações sobre um curso que em breve lançarei intitulado Adolescentes Amados e Guiados pelo Espírito. Então, se você tem interesse de assistir conteúdo sobre adolescência e tiver interesse também de futuramente conhecer um curso online para lhe ajudar a auxiliar adolescentes a terem uma vida plena, se você é um adolescente e quer aprender isso, acesse o link na descrição aqui do vídeo e também faça parte deste grupo no Telegram. Em primeiro lugar, o adolescente que se automutila, ele não tem o propósito de se suicidar, tá? Há outros casos de suicídio, mas a automutilação, na verdade, é uma maneira doentia de lidar com uma dor emocional, com uma raiva intensa ou com uma frustração. E é importante que você que é pai, você que é mãe, esteja atento a alguns sinais que podem indicar que o seu filho ou a sua filha esteja se automutilando, para lidar, obviamente, de uma forma doentia com a dor emocional, a raiva intensa ou a frustração. De acordo com a clínica Mayo, uma clínica norte-americana, existem alguns sinais que você precisa avaliar e que são bastante reveladores. Primeiro, cicatrizes, como de queimaduras e cortes, cortes recentes, arranhões, hematomas e outros machucados, também são indícios, ossos quebrados, objetos pontiagudos sempre à mão, canivete, faca, muito tempo gasto sozinho, problemas de relacionamento, uso de luvas longas e calças compridas, mesmo no calor, para poder esconder as cicatrizes da automutilação, e hábito de alegar que sempre sofre de acidentes e até de que tem azar. Então você precisa estar atenta a esses sinais. Se o seu filho se encontra com alguns desses sinais, é provável que esteja se automutilando ou esteja desenvolvendo um comportamento doentio que o leve a isso. Muitas vezes o jovem, o adolescente, ele não está sabendo lidar com os traumas passados e nem com as questões que o oprimem na vida cotidiana. E aí o que acontece? Ele se corta, se automutila, porque isso o faz se sentir bem por algum tempo, né? É como se ele estivesse, por meio da automutilação, assumindo novamente o controle da sua vida. O problema é que o ciclo continua, como bem destaca o doutor Kevin Leman no seu livro Transforme seu Adolescente até Sexta. Outro detalhe importante, esses adolescentes que começam a se automutilar para lidar com traumas passados, para enfrentarem frustrações ou excesso de raiva, eles não conseguem parar de fazer isso sozinhos. Enquanto eles não compreenderem por que estão se ferindo, e enquanto eles não aprenderem maneiras saudáveis, corretas de lidarem com as emoções, eles nunca vão parar.
E o Dr. Kevin Leman, no seu livro, na página 121, diz o seguinte: jovens que se automutilam fazem isso como forma de recuperar o controle da vida. Ou seja, ele quer ter um controle sobre a vida, sobre as emoções, e somente no momento em que ele se automutila é que ele se sente controlando a própria vida. Por quê? Porque ele está doente emocionalmente. Ok? Outro detalhe que eu queria repartir com você é o seguinte: os adolescentes passam por este processo muito mais vezes do que pessoas, por exemplo, com 40 anos. Quantas pessoas de 40 anos de idade você vê se automutilarem? São raras. Na grande maioria das vezes isso ocorre com adolescentes. Porque os adolescentes, eles têm muitos altos e baixos também. Então, por causa das transformações e picos hormonais, e pela falta de estabilidade familiar ou saúde emocional, eles acabam tendo mais esta tendência. E normalmente o adolescente que faz isso, ele tem um comportamento depressivo, retraído, passa muito tempo sozinho no quarto e ele tem uma raiva muito forte dele mesmo, por ele não saber lidar com aquele problema. E esta raiva acaba sendo dirigida para dentro. E isto, obviamente, leva a este comportamento doentio de se automutilar. Alguns pais chegam a pensar o seguinte: isso é apenas uma fase pela qual meu filho ou minha filha está passando. É um absurdo pensar desse jeito. Como que a automutilação pode ser uma fase? A automutilação pode ser fatal. Pode ser que esse jovem consiga causar nele ou nela mesma uma lesão tão profunda que não tenha mais volta. Então, como que um pai e uma mãe pode alegar, isso é fase? Somente um pai e uma mãe desinformado pode alegar isso, né? A automutilação acontece por um motivo psicológico e emocional muito profundo. E por isso quero lhe dar agora 4 formas para você apoiar este adolescente, para que ele saia dessa situação, ou até mesmo para que você evite que o seu filho adolescente entre nessa situação. A primeira forma de apoio é o apoio social. O adolescente que se automutila, ele precisa muito de alguém para conversar. Então, quando ele tem alguém para conversar, ele consegue desabafar, clarear mais a mente e lidar melhor com estas situações internas que estão o oprimindo com esses traumas passados. Veja o que diz aqui Provérbios 27:17, que apresenta este princípio da importância de ter alguém para conversar, da importância de ter um amigo de confiança. Provérbios 27:17 diz assim: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Então é muito importante o apoio social. É muito importante que o adolescente tenha alguém para conversar. Porque assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro amigo, prepara o outro amigo, torna o outro amigo melhor. A segunda forma de apoio que você deve de dar para um adolescente que se automutila é o apoio psicológico. Com urgência, ele deve ser levado a um bom psicólogo ou psicóloga cristã para ele ter uma compreensão melhor de si mesmo, para ele entender o porquê está fazendo isso e para que ele adquira conhecimento e técnicas para lidar com o estresse e com as suas emoções. Então eu recomendo muito, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental para ajudar esses adolescentes. A terceira forma de apoio para um adolescente que se automutila é o apoio espiritual. Esse adolescente precisa sentir que mesmo que ele esteja fazendo isso, mesmo que ele não esteja sabendo lidar com a sua raiva, com a sua frustração, com o estresse ou com o trauma, Deus o ama. E esse adolescente tem que ser motivado a buscar também em Deus o seu apoio. E eu quero ler aqui alguns textos bíblicos para você que falam da importância deste apoio espiritual. O primeiro deles
se encontra no Salmo 34, versículo 8. É um verso muito bonito que diz o seguinte: provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Se eu estiver falando para algum adolescente, experimente refugiar-se em Deus. Diga assim: Senhor, eu estou com vontade de me cortar. Eu não estou aguentando mais, eu não estou sabendo lidar com esses meus problemas. Eu preciso sentir novamente o controle da minha vida, mas, Senhor, eu quero fazer isso da forma correta. Me ajuda. O texto diz o seguinte: prove e veja que o Senhor é bom. Feliz é aquele que nele se refugia. Então, fale com Deus sobre tudo aquilo que você sente, sobre tudo aquilo que lhe incomoda, mesmo que nesse diálogo saiam palavrões em relação a algumas pessoas. Deus quer lhe ouvir. Deus quer lhe dar esse apoio espiritual. Outra dica encontramos em Filipenses 3, 13 e 14. Esse texto, além de apresentar apoio espiritual, ele apresenta também um apoio psicológico, tá? Esse texto apresenta um dos princípios que se aprende na terapia cognitivo-comportamental, tá? Vou ler aqui para você Filipenses 3, 13 e 14. Não, irmãos, não alcancei. Aqui Paulo falando que não alcançou a perfeição, não é? Mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo diz que ele esquecia-se do passado e agora vislumbrava um futuro glorioso. Paulo não vivia no passado, mas vivia no presente e vislumbrava um futuro glorioso. Então é isso que você deve fazer, querido jovem. Você deve parar de viver no passado, deve viver no presente e vislumbrar um futuro glorioso. A terapia cognitivo-comportamental nos ensina a vivermos o agora, a vermos o que está acontecendo de ruim agora, a solucionarmos o problema de agora, para que possamos vislumbrar um futuro glorioso. Então, esta dica de terapia cognitivo-comportamental também é um apoio espiritual, porque se encontra aqui em Filipenses 3, 13 e 14. E um outro texto sobre o apoio espiritual que você pode dar a um jovem e que você, adolescente, pode ter quando você estiver nos momentos de crise, é você ter certeza da verdade de Jeremias 31, verso 3. Isso aqui que Deus disse para Jeremias, para o povo de Israel, é a mesma coisa que ele diz para você. Ó. Há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal a atrair para mim. Se você sente uma profunda raiva de você mesmo, de você mesma, por não saber lidar com essa situação, lembre-se que o seu valor encontra-se em Deus. Cristo morreu na cruz e a morte de Cristo na cruz mostra o quanto você vale para Deus. É por isso que Deus diz que Ele ama você com amor eterno. Nada do que você faça vai impedir Deus de amar você. Apoie-se no amor de Deus. E a quarta forma de apoio a um adolescente que se automutila é a presença em sua vida de pais amorosos. Um adolescente que se encontra nessa situação, além de necessitar conversar com alguém, além de necessitar de apoio psicoterápico com urgência, além de necessitar de apoio espiritual, necessita do apoio de pais que o amem de verdade. E aqui eu finalizo lendo para você um parágrafo que se encontra no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 210. Mostra a importância do princípio do amor para resolvermos qualquer tipo de problema. A autora Ellen White disse o seguinte: o amor alcança a vitória quando são impotentes o argumento e a autoridade. É de natureza difusa e opera silenciosamente, todavia é forte e poderoso
em seu propósito de vencer grandes males. É enternecedor e transformativo em sua influência e se apodera da vida de criaturas cheias de pecado, afetando-lhes o coração, mesmo quando todos os outros recursos tenham falhado. Se qualquer outro recurso seu, como pai ou como mãe, falhou, saiba, o amor é um recurso divino que não falha. Com ele você consegue resolver qualquer problema, porque o amor alcança a vitória quando são impotentes o argumento e a autoridade. Então essas são as 4 formas de apoio que eu gostaria de deixar para você apoiar adolescentes que se automutilam. E se você é um adolescente que passou por isso, assista novamente esse vídeo, analise esses princípios, busque ajuda. E se você conhece alguém, um pai ou uma mãe que tem um filho que está passando por esta fase, compartilhe esse conteúdo com ele. Esse conteúdo vai ser muito importante para motivar esta pessoa a buscar ajuda, a se recuperar e a ter uma vida plena. Que Deus use a você poderosamente e que você lembre-se que o seu valor é visto à luz da cruz. Não se odeie por não saber lidar com essa situação. Ame-se, porque Deus lhe ama e o amor de Deus é a maior prova de que você sempre terá uma segunda chance.